Então, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Catarina e hoje venho então apresentar, falar um bocadinho então da temática Think Skin, portanto, falar aqui da temática de pele saudável, pele bonita. Então, vamos abordar aqui várias temáticas para podermos falar realmente dos produtos da Biobip, como é que os vamos aconselhar. Também precisamos perceber um bocadinho aqui qual é a função da pele, a estrutura, portanto ter aqui alguns conhecimentos relativamente à pele, relativamente ao envelhecimento da pele, os tipos de pele que existem, quais os estados da pele, já vamos abordar isso também, e depois então vamos falar da gama de cosméticos e qual a melhor forma então para aconselharmos então os nossos cosméticos, está bem? De que forma e que ferramentas podemos utilizar para fazer esse tipo de aconselhamento. Se tiverem alguma dúvida, questão, está bem? Interrompam, estejam à vontade, está bem? Depois nós fazemos uma pequena pausa no meio para poderem ir à casa de banho e esticar um bocadinho as pernas, está bem? Então, vamos então começar aqui pela pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, ele veste toda a superfície do nosso corpo, representa cerca de 15% do nosso peso corporal. Apresenta uma espessura variável mediante as zonas, ou seja, se nós pensarmos, por exemplo, na palma da mão ou na planta do pé, são zonas em que realmente a espessura da pele é muito maior, não é? Para quê? Para podermos agarrar objetos, para podermos andar, portanto é uma zona muito mais espessa. Depois se pensarmos, por exemplo, na pálpebra, o processo de pestanejar, estamos constantemente a pestanejar, então temos nesta zona uma pele muito fina, muito flexível, mesmo para ser fácil fazer esse movimento e nem nos apercebermos que estamos a fazer. O pH da pele é entre 4,2 e 5,6, ou seja, é um pH ácido, portanto, até 7 é pH ácido, 7 é pH neutro, mais 7 é pH básico ou alcalino. Porquê que é importante este pH ácido? Para evitar a proliferação, o desenvolvimento de micro-organismos que são patogénicos para a nossa pele, bactérias, fungos, portanto é muito importante este pH ácido. O que é que acontece normalmente no envelhecimento? O pH tende a ficar um bocadinho mais perto do valor neutro, o que também é prejudicial, porque vai aumentar a probabilidade desses micro-organismos se desenvolverem, terem ali um ambiente que eles gostam para se desenvolver. Em relação às funções, portanto, apresenta várias funções e são todas muito importantes. A função de barreira, portanto, a pele vai nos proteger da radiação solar, vai proteger os nossos órgãos internos de traumatismos, portanto, acaba por ser ali uma defesa. Para além disso, protege-nos também da desidratação, ou seja, perda de água, portanto, a função de barreira é muito importante. Tem a função também excretora, ou seja, através da pele eliminamos resíduos do metabolismo corporal, transpiramos, portanto, libertação de suor, um dos resíduos que são responsáveis então do nosso metabolismo, o suor, através das glândulas sebáceas, outro resíduo do nosso metabolismo, portanto, outra função muito importante. Para além disso, é um órgão sensorial, ou seja, nós temos pequenas terminações nervosas na nossa pele que nos permitem o quê? Nós tocamos em algum sítio e notamos que esse sítio está quente. Ou tocamos em algum sítio ou entalamos o dedo ou qualquer coisa e dói-nos. Portanto, temos terminações nervosas que realmente permitem esta relação, este contacto com o meio envolvente. E é também uma proteção, não é? Porque se nós tocamos em algo que está quente, rapidamente retiramos, senão continuávamos lá. Hoje acho que é preciso ir ali abrir a porta porque ela não há. Desculpa. Para além disso, função termorreguladora permite controlar a temperatura corporal. Portanto, se existe um aumento de temperatura corporal, o que é que acontece? Existe uma vasodilatação para haver o processo de transpiração e a temperatura diminuir. Se existe uma diminuição da temperatura, então existe uma vasocontração para realmente se iniciarem processos para manter a temperatura corporal constante. Okay? Para além disso, tem ainda a função metabólica, ou seja, a síntese de vitamina D. Quando estamos expostos à radiação ultravioleta, o que é que acontece? A nossa pele vai então captar essa radiação e forma um composto que depois sofre ali várias transformações ao nível do fígado, ao nível dos rins e depois vai dar origem então à vitamina D, que é tão importante para quê? Para que haja absorção de cálcio a nível intestinal. Okay? Isso é que dizem muitas vezes que o ideal é nós conseguirmos durante um dia ter pelo menos 15 minutinhos em que conseguimos apanhar então
alguma radiação solar. Claro, com cuidados, com proteção, mas esse sol por dia é muito importante para a síntese de vitamina D. Okay? Então, em nível de estrutura, então a pele é dividida em 3 camadas. Temos a epiderme, que é a camada mais externa. Depois temos a derme, que é a camada que está no interior, portanto aqui no meio. E depois a hipoderme, que é a camada então mais interna. Vamos então ver quais é que são as diferenças em cada uma destas camadas. Vamos começar então pela epiderme. Então, a camada mais externa é uma camada que é muito rica em queratina. Já ouviram falar da queratina? É uma proteína que está presente também nas unhas, nos cabelos, que confere o quê? Resistência, está bem? Suporte. Então, o que é que acontece? Estas células, que são ricas em queratina, que se chamam queratinócitos, estão aqui nestas várias camadas. Estes queratinócitos, essas células que têm este núcleo roxo, então produzem a queratina. E o que é que acontece? Estes queratinócitos vão migrando, ou seja, vão migrando aqui para a superfície e chegam aqui a uma altura que perdem o seu núcleo, que é esta estrutura aqui roxa, e tornam-se, passam de queratinócitos, transformam-se em corneócitos. São células achatadas, já sem núcleo, e que formam então aquela camada mais externa da pele, está bem? Que é a camada que vai sofrendo renovação. Já são células mortas, elas continuam, têm várias camadas, continuam intactas para realmente haver aquela proteção, mas depois, ao longo do tempo, vai havendo a perda dessas células mortas, portanto, através da limpeza do rosto, através da esfoliação, vai havendo a renovação. Claro. Então, para além dos queratinócitos, esta camada ainda tem melanócitos. Portanto, aqui na camada basal, conseguem ver aqui estas células mais escurinhas, são os melanócitos, e os melanócitos são responsáveis pela produção de melanina, que é o pigmento responsável pela coloração da nossa pele. Ok? Depois, para além disso, então, como nós falámos há pouco, para além dos melanócitos que então produzem melanina, queratinócitos, ainda temos aqui alguns lípidos intracelulares que ajudam na consistência desta camada. Então, esta camada córnea, que é a camada mais externa da epiderme, é então constituída por 10 a 20 camadas de células mortas, estas células que já não têm núcleo, está bem? Mas dependendo da espessura, pode ter entre 10 a 20. E essa camada tem fatores naturais de degradação, que muitas vezes são produzidos através do processo de transpiração, por exemplo, e do processo de queratinização, ou seja, o processo de queratina, produção de queratina. E depois, para além disso, então, tem os lípidos, que são importantes então para formar este filme hidrolipídico, está bem? Este filme hidrolipídico é muito importante para manter a pele hidratada, para não correr aqui no processo de desidratação, está bem? Estes lípidos são importantes para captar e reter a água na pele. Depois da epiderme, então, temos a camada do interior, que é a derme. Esta camada é composta essencialmente por colagênio, elastina e ácido hialurónico. Portanto, o colagênio é muito importante porque vai dar então o suporte, o aporte daquela camada, portanto é responsável por dar realmente esse suporte à pele. A elastina é muito importante, como o nome indica, para dar elasticidade à pele. A sua função é muitas vezes comparada a de um elástico, ou seja, nós esticamos a pele e ela volta ao mesmo sítio. E porque é que ela volta ao mesmo sítio? Devido então à presença de elastina. O ácido hialurónico é como que uma camada gelatinosa, onde está incluído o colagênio e a elastina, e que é muito importante para manter a pele hidratada. Ele tem a capacidade de reter água. Okay? Então, como nós falámos, então, o colagênio e a elastina são então importantes para manter a firmeza e a elasticidade da pele. E o que é que acontece durante o processo de envelhecimento? Esse colagênio e a elastina e o ácido hialurónico vai diminuindo. Por isso é que depois há todas as alterações que ocorrem no processo normal de envelhecimento. Depois, da derme, temos então a camada mais interna, a hipoderme. A hipoderme é rica em células adipócitas, ou seja, em células gordas. É esta camada aqui que vocês veem em amarelo. Todas estas bolinhas amarelas são células adipócitas, células gordas, e esta camada representa então metade da nossa reserva de células gordas. Desculpem, passei sem querer.
representa toda metade da reserva de células gordas que temos no nosso corpo. Para além disso, esta camada é muito importante para amortecer dos choques, portanto, para a proteção dos órgãos internos. Ok? Até aqui alguma questão? Não? Então vamos ver um pequeno vídeo. Eu vou explicar que realmente mostra a diferença e as características de cada uma das camadas da nossa pele, para ser mais fácil. A pele é construída por várias camadas, a hipoderme e profundidade, a derme, e epiderme à superfície. Cada camada desempenha um papel essencial. A derme, ricamente vascularizada e isolada, é a camada de apoio e de suporte. É composta por fibroblastos, células responsáveis. Ok. É igual, pronto, aqui já passou. E depois então, aqui estava a demonstrar a derme. Aqui o mastócito é uma célula do sistema imunitário que permite que ocorra a defesa do organismo, quando existe aqui a entrada de algum micro-organismo. E depois aqui temos então a epiderme, que tem os queratinócitos. Os queratinócitos vão migrando até a superfície, onde depois se transformam em corneócitos. Conseguimos observar ali, parecem uns tijolos, o muro com os tijolos, e depois esses corneócitos então são envolvidos por lípidos que vão conferir resistência a esta camada. Está bem? Para além disso, ainda temos os melanócitos ali na camada basal. O melanócito é responsável então pela produção de melanina, o pigmento responsável por dar cor à pele, e esses melanócitos vão ser então libertados e vão ser distribuídos em todas as camadas, para que todos os queratinócitos consigam captar esse pigmento até o apresentarem na superfície da pele. Ok? Ok, e agora vamos falar um bocadinho do envelhecimento da pele. Então, quando ocorre o envelhecimento, o que é que acontece? Portanto, o envelhecimento, o processo normal de envelhecimento, que alterações é que ocorrem? Digam-me vocês. As rugas, a flacidez, exatamente, e as rugas e a flacidez ocorrem porquê? O que é que altera ali para isso acontecer? Diga? Diga. Deixa de ter tanta elastina, exatamente, há uma diminuição da produção de elastina e mais, para além da elastina, o colagênio, exatamente, e também o ácido hialurónico, exatamente, portanto há aqui a redução da produção de colagênio, elastina e ácido hialurónico. O que é que acontece também? Então, as células com o processo de envelhecimento, a renovação celular vai ser menor, não se vão renovar tão rapidamente, então o que é que acontece? A pele também tende a ficar mais fina. Fica mais fina e a barreira de proteção também fica mais frágil, mais sensível, ok? Para além disso, o que é que também costuma acontecer? A pele costuma ficar um bocadinho mais pálida, perde um bocadinho de tonalidade. Porquê? Se há uma redução do número de células, uma das células que estão presentes na pele são os melanócitos, que dão cor, são responsáveis pela produção do pigmento que dá cor à pele. Então, se há uma redução de todas as células, inclusive a dos melanócitos, também a pele tende a ficar mais pálida. Ok? Então, é isso que acontece. Existe, quando temos uma pele jovem, existe uma produção normal de colagênio e elastina, tem um aspecto liso, flexível. Obviamente, então, com o processo normal de envelhecimento, existe uma diminuição da produção de colagênio, elastina, ácido hialurónico, e então ocorre uma diminuição de volume. Essa diminuição do volume é observada através da flacidez e, para além disso, então, existe também uma diminuição da densidade. A pele torna-se, então, mais fina. Ok. Então, existem vários fatores que realmente vão influenciar o processo de envelhecimento. Existem fatores que são inevitáveis, fazem parte do envelhecimento intrínseco, portanto, é um envelhecimento cronológico, não podemos fazer nada. Mas depois existem fatores que estão relacionados com o envelhecimento extrínseco, ou seja, fatores que podem aumentar o processo, acelerar o processo de envelhecimento. E que fatores são esses? São fatores comportamentais, como por exemplo a exposição excessiva ao sol. Portanto, se não tivermos cuidado, estamos constantemente expostos ao sol e não temos o cuidado de usar um protetor solar, obviamente a pele vai envelhecer e vai ficar com um aspecto realmente, a pele mais escura, a pele com mais rugas, seca, mais rapidamente. Portanto, vai acelerar o processo de envelhecimento.
Portanto, muito importante usar o protetor solar. Para além disso, a poluição, falta de cuidados que nós temos, por exemplo, à noite, se calhar, muitas vezes não limpamos o rosto como deve ser, não temos tanto cuidado. À noite é que ocorre a regeneração solar, portanto é importante fazer uma boa limpeza. Se existe maquiagem, então ainda mais importante retirar a maquiagem, colocar depois da limpeza um bom hidratante, portanto tudo isto faz diferença. E para além disso também é importante usar os cuidados corretos. Também se estamos a fazer limpeza, mas não estamos a usar os cuidados corretos, não é tão mau, mas mesmo assim também é muito importante escolhermos os cuidados realmente ideais para as características da nossa pele. Okay? Pois para além disso, é importante também a alimentação, praticar exercício físico, portanto são vários fatores que realmente são importantes e que evitam que ocorra aqui um aceleramento do processo de envelhecimento. Okay? Depois temos diferentes então tipos de pele. Que tipos de pele é que conhecem? Seca, oleosa, mista, seca, okay, já tinha dito, e falta uma que é o acne, depois já é um estado, depois nós já vamos falar, sim. Oleosa, mista, seca e normal, exatamente, pois. Estavam a lembrar da normal. Então vamos começar pela pele seca. Quais é que são as características visíveis de uma pele seca? Nós olhamos para alguém que tem uma pele seca, o que é que nós conseguimos identificar? Assim, rapidamente. O que é que acham? Quais são as características de uma pele seca? Falta de brilho. Falta de brilho, exatamente. É uma pele mais opaca, é verdade. Ao toque, como é que é? É áspera, exatamente. É uma pele mais áspera. Em termos de poros, como é que são os poros de uma pele seca? Mais fechados, exatamente. Sim. E mais? Mais alguma característica que se recordem da pele seca? É mais fácil de descamar ou não? É mais fácil haver zonas de descamação, é verdade. Quando realmente já têm ali zonas com uma secura extrema, ocorre essa descamação. Então, já falámos então de várias características então da pele seca. Portanto, a pele seca apresenta realmente esse toque áspero. É seca porquê? Porque existe uma redução da produção de sebo. Portanto, as glândulas sebáceas não reduzem tanto o sebo. Como tal, existe então essa sensação da pele ser mais áspera e realmente de estar seca. Com isso, então, existe uma barreira de proteção deficiente, não é? Porque não temos aquele filme hidrolipídico que nós falámos há pouco, como deve ser, portanto não está equilibrado, portanto acaba por haver ali alterações. Como referiram muito bem, é uma pele com aspecto mate ou opaco, lá está, não tem brilho. Para além disso, por ser seca, é uma pele que é mais propensa a quê? Vermelhidões, comichão, irritação, está bem? Devido à secura, quando a pele está muito seca, normalmente dá-nos aquele prurido, aquela comichão, irritação, certo? E então, com isto, se é uma pele seca, é uma pele que tem uma maior tendência ao desenvolvimento de rugas, ok? Se temos uma pele oleosa tem mais tendência a desenvolver falta de firmeza, fica mais flácida e não ganha tantas rugas. Uma pele seca tem então tendência a ganhar mais rugas e não perder tanta firmeza da pele, está bem? Então, depois a seguir temos a pele oleosa. Então, esta pele muito diferente da seca, ao contrário, o que é que acontece? É uma pele, como é que é o aspecto dela? Mais poros abertos, exatamente. Mais brilho, mais gordura, exatamente. Portanto, neste caso, é o contrário. Existe uma produção excessiva de sebo, certo? Então, como existe uma produção excessiva de sebo, existe aquele brilho, que é muito visível, principalmente mais ao fim do dia, não é? Depende das pessoas, obviamente, mas realmente existe aquele brilho. Então, aspecto luzidio e untuoso, os poros, como referiram muito bem, então são poros dilatados, são os poros abertos. Conseguimos visualizar muito bem nesta imagem? Sim, conseguem ver bem? E depois, para além disso, devido ao excesso de produção de sebo, existe então a tendência ou uma maior facilidade para o desenvolvimento da acne, por exemplo. Desenvolvimento de medões, que são pontos negros ou pontos brancos, que depois podem inflamar e dar origem à acne.
Ok? Então, esta produção excessiva de sebo pode estar relacionada com a nossa genética, portanto, o nosso tipo de pele tem muito a ver com a nossa herança genética, com a nossa hereditariedade, ok? É normal que depois, ao longo da vida, possam haver alterações do tipo de pele. Normalmente, com o envelhecimento, a pele normalmente fica mais seca, não é? Portanto, tem a tendência a ficar mais seca, mas, no geral, nós temos um tipo de pele que tem a ver com a nossa herança genética. Agora, essa produção, para além da herança genética, pode estar relacionada com desequilíbrios e alterações hormonais. Muitas vezes, até na gravidez, existe ali o aumento da produção de sebo, que muitas vezes até pode dar origem então à acne, ao aparecimento da acne nessas alturas. Os medicamentos também são um fator, o stress e os cosméticos comedogénicos. Portanto, são os cosméticos que vão tapar os poros. E isso vai então provocar o quê? Vai provocar que o poro fique obstruído e que possa haver ali o desenvolvimento dos comedões, está bem? Dos pontos brancos ou dos pontos negros. Vamos já ver. Então, quando existe realmente esta produção excessiva de sebo, pode então originar-se a acne. Ou seja, se existe muita produção de sebo, esse sebo vai bloquear os poros e ao bloquear os poros pode haver propagação da bactéria que é responsável pelo desenvolvimento da acne, que é então a própria bactéria acnes, que está aqui. Portanto, vai haver aqui realmente uma acumulação neste polissebáceo e a bactéria tem aqui então todas as condições para se desenvolver. Ok? Então, a acne pode ser de 3 tipos. A acne pode ser retencional, inflamatória ou polimórfica. Muito rapidamente, só para ficarem com uma ideia, na acne retencional significa que existe a presença de pontos negros aqui, e pontos brancos, que são os comedões. Os pontos brancos são então os pontos que ainda estão em inflamação, ainda não existe inflamação, existe a bactéria, mas que ainda está debaixo da pele, portanto ainda tem ali aquela camada de pele, portanto mantém-se branco, ok? Aqui. E os pontos negros significa que já estão à superfície, já atravessaram a pele e o que é que acontece? Fica preto porquê? Porque oxida. Então fica com esta coloração escura, está bem? Então, comedões, temos os pontos pretos e os pontos brancos. Depois, a acne inflamatória, como o nome indica, já existe uma inflamação. Então, ocorre uma inflamação na fase em que já temos uma pápula, que está aqui, ou uma pústula. A pápula tem um aspecto rosado, portanto, quando aparece aquela saliência rosada, mas que não tem ali nada para retirar, ok? Então temos uma pápula. A pústula é uma inflamação, mas quando já existe aqui líquido, já existe pus, há uma borbulha que nós conseguimos ver aquele pus, aquela superfície branca, que às vezes apetece ir lá rebentar, ok? Depois a acne polimórfica. Então é a acne que existe acne retencional e acne inflamatória, portanto, comedões e as pápulas e pústulas. Ok? Sim? Então, a pele mista. Características da pele mista, antes de pôr ali o diapositivo. Tem parte seca e parte umedecida. Ok, tem parte seca ou normal. Esta zona daqui não é, depois outra parte é. Ok, exatamente. Portanto, zona T. A zona T é testa, nariz e queixo, ok? Portanto, essa zona normalmente é mais oleosa, é sempre mais oleosa na pele mista. E depois as maçãs do rosto ou são normais ou então são secas, depende, ok? E porquê é que existe então ali um excesso de oleosidade? Portanto, nesta zona, na zona T, existe realmente um excesso de produção de sebo, ok? Como é que são os poros nesta zona? Na zona T, dilatados, exatamente, normalmente são dilatados. Nas maçãs do rosto, já não, já são poros mais fechados. Exatamente, portanto, zona T mais oleosa e depois então temos a zona das maçãs do rosto então mais seca ou normal, ok? Portanto, existe aqui uma desregulação, zonas em que existe realmente a produção excessiva de sebo e nas outras zonas não, portanto, há ali um desequilíbrio. Depois temos a pele normal. Então, a pele normal realmente tem tudo equilibrado. É o ideal, não é? Então, tem todas
todos gostaríamos de ter uma pele normal. Portanto, é uma pele luminosa, lubrificada, tem uma cor uniforme. A oleosidade está no equilíbrio certo, portanto, em termos de água e lípidos, tem as quantidades equilibradas e nas quantidades certas, portanto, é uma pele realmente equilibrada e o ideal. E sem poros, obviamente, dilatados. Ok? Então, depois de falarmos dos tipos de pele, falámos então aqui de 4 tipos de pele, vamos falar de alguns estados da pele. Ou seja, o que é que isto significa? Nós podemos ter uma pessoa que tem uma pele oleosa ou que tem uma pele seca, que são completamente diferentes, não é? São o oposto, mas estas duas pessoas podem ter uma pele desidratada, ok? Enquanto que o nosso tipo de pele também pode evoluir durante a nossa vida, mas normalmente é mais estável. Os estados de pele são coisas que alteram a todo momento, ok? Portanto, por exemplo, no caso da pele desidratada, este desidratado o que é que vos indica? Qual é que será aqui a alteração na pele quando temos uma pele desidratada? Falta de água. Falta de água, exatamente. E gordura também. Gordura, aqui é mais ao nível da retenção de água. É desidratada, falta de água. A pele seca, às vezes é um bocadinho até confundida, a pele seca com a pele desidratada. A pele seca, sim, há um desequilíbrio também em termos dos líquidos, do sebo, não é? Mas aqui na desidratada é só uma diminuição em termos da retenção de água. Por isso é que podemos ter uma pele oleosa, mas que pode ter falta de água, está bem? E pode ser então uma pele, naquele momento, uma pele desidratada. Ou seja, então, estes estados da pele dependem de vários fatores. Depende, por exemplo, se estamos durante um tempo expostos à radiação solar, na altura das férias, a pele tende a perder mais água. Então, muito facilmente, apesar de termos uma pele, por exemplo, oleosa, a nossa pele pode ficar desidratada, está bem? E precisar de realmente um produto que a vá ajudar a reter a água. Tem líquidos suficientes, mas se calhar não tem água suficiente, está bem? Para além disso, condicionados também podem contribuir. também seca bastante, ou seja, vai realmente diminuir a quantidade de água presente na pele, é verdade, as diferentes temperaturas, o ar-condicionado, a exposição solar, às vezes a poluição também, portanto, vários fatores que realmente vão alterar. O inverno também tem influência, sem dúvida. Sim, quando temos uma pele desidratada, é muito importante realmente beber muita água. Normalmente é porque as pessoas também não andam a beber. Influencia, sem dúvida. Então, para além da pele do estado desidratada, existe também o estado que é a pele sensível e hiperpigmentada. Portanto, vamos falar um bocadinho destes 3 estados de pele. E ainda existe outros, está bem? Eu trouxe-vos alguns e dos mais que achei que seriam mais relevantes e interessantes falarmos aqui hoje. Então, a pele desidratada, como falaram muito bem, é uma pele que realmente perde água, portanto não tem capacidade de reter, absorver a água e então o que é que acontece? Normalmente existem zonas ou toda ela começa a haver ali uma descamação, normalmente em algumas zonas. O toque também é uma pele que se torna áspera, basta sem luminosidade, dá-nos a sensação também de repuxar, portanto ao rosto ficamos ali com aquela sensação que falta algo realmente, está bem que a nossa pele não está confortável. Portanto, aqui temos as características todas de uma pele desidratada. Portanto, não tem capacidade para reter água. É necessário dar água à pele nestas situações. Depois, para além da pele desidratada, agora vamos falar da pele sensível. Neste caso, aqui uma pele com rosácea. Não sei se já ouviram falar da rosácea, se para algumas de vós é familiar, não é? Pronto. Então, a rosácea é uma patologia inflamatória crónica. Ou seja, patologia inflamatória significa que há uma inflamação. Crónica significa que é uma doença que não tem cura. No entanto, é uma doença que tem várias fases. Ou seja, quem tem a rosácea pode ter fases em que está tudo controlado, com a rosácea, e depois tem alturas em que a rosácea realmente está mais ativa, mais intensa. E às vezes há vários fatores, pequenos fatores que podem realmente desencadear essas características da rosácea. Por exemplo, a exposição ao sol, mudanças de temperatura, muitas vezes ao estar num sítio frio, passar para um sítio quente, nota-se logo aquele rubor, aquela zona mais quente. Okay? Alguém tem rosácea? Tem? Faz sentido o que estamos a falar, não é? Nota isso.
Muitas vezes até a própria comida, se é uma comida mais picante, pode desencadear realmente ali a parte da ativação da rosácea. O álcool, portanto, há vários fatores que realmente vão influenciar aqui na ativação da rosácea. Em termos de o que é que provoca esta rosácea, ainda não se conhece bem quais é que são as características ou o que é que provoca o desenvolvimento desta patologia, mas pensa-se que está associado ou ao sistema imunitário está um bocadinho realmente deficiente, a sua função, ou então e também está relacionada com os vasos que são muito dilatados e são realmente acabam com qualquer situação, alteração de temperatura ou outro tipo, por exemplo, a comida, acabam por ter ali uma reação e estarem realmente mais dilatados, o que vai originar depois esta vermelhidão, ok? Então, na rosácea existe então este eritema facial, normalmente nas maçãs do rosto e no nariz, está bem? Esta vermelhidão. Depois, para além disso, a rosácea tem várias fases, está bem? E pode ficar só pela vermelhidão, ou então pode ainda apresentar pápulas e pústulas, que vem aqui na imagem de cima, aqui, e depois ainda existe a situação em que se consegue observar uns derramezinhos, que são denominados de telangiectasias, ok? São estes derrames que nós conseguimos observar, ok? O que é essa pele grossa? Normalmente essa pele, você olha para as pessoas, parece uma pele muito mais fina do que a outra normal, mas muito fina, mesmo muito fina. Acaba por ser mais frágil ou mais sensível. Não é que em termos de densidade não quer dizer que fique mais fina, só que devido à vasodilatação daqueles capilarzinhos, o que acontece? Exatamente. E ela fica ali inflamada e dá a sensação que fica mais fina. Exatamente. Sim. Ok? E depois, para além da pele com rosácea, vamos falar da pele hiperpigmentada, portanto, outro estado, outra alteração que pode ocorrer em qualquer tipo de pele, está bem? Não está relacionado com uma pele oleosa, seca, pode ocorrer em qualquer uma delas. Então, estas manchas podem ser o quê? Pode estar relacionado com a herança genética. Quando falamos das sardas, as sardas são manchas. É uma hiperpigmentação. Só que está relacionado com a nossa hereditariedade. Ou seja, ficam mais intensas quando estamos expostos ao sol. No entanto, elas já existem, portanto, não foi provocado por nenhum outro fator. Ficam mais ou menos intensas consoante a exposição à radiação solar. Depois existe a mancha adquirida, como por exemplo o melasma, que ocorre durante a gravidez, ou seja, alterações hormonais que tornam a pele mais sensível à radiação solar e automaticamente vai então provocar o aparecimento de manchas em certas zonas. Portanto, sempre muito cuidado, usar o protetor solar. Este tipo de manchas, normalmente, por exemplo, durante a gravidez, tende a desaparecer no final da gravidez, mas é preciso ter estes cuidados para que elas não fiquem muito intensas, não intensifiquem, e depois então já seja complicado realmente que a mancha fique atenuada. Está bem? Portanto, as manchas podem surgir também devido ao processo natural do envelhecimento, ok? Com o envelhecimento é normal aparecerem manchas também, por exemplo, nas mãos, que é uma zona que está muito exposta à radiação solar e que nós acabamos por não ter tantos cuidados com as mãos como temos, por exemplo, com o rosto. Então acaba por ser uma zona que depois com o envelhecimento começam a aparecer aquelas manchinhas, também zonas mais escuras. Então, alterações hormonais, situações de gravidez, menopausa, também pode estar relacionado então com a hereditariedade, como nós falámos, por exemplo, no caso das sardas, e depois também existem medicamentos e a exposição ao sol, obviamente, que vai provocar então o aumento ou o aparecimento dessa hiperpigmentação. Para além disso, em situações ou pessoas que tenham acne, se estiverem expostas ao sol, quando ainda existe aquela cicatriz da acne, aquelas inflamações, muitas vezes essa cicatriz acaba por ficar mais escura. E depois é muito complicado, portanto demora, é um processo lento da renovação das células, obviamente, até realmente aquela mancha acabar por ficar mais ténue. Depois é uma zona mais hiperpigmentada. Quando estamos expostos ao sol já é mais hiperpigmentada, maior produção de melanina e continua sempre mais escura. Ok? E quando as pessoas têm a tendência, normalmente, quando têm dúvidas, há uma coisa, por exemplo, com os jovens, na fase da adolescência, que têm imenso problema do acne,
Sim. Normalmente, o sítio onde estava a borbulha se rebentavam, porque é que fica sempre escuro nessa parte? Pois, porque lá está, arrebentou, perdeu-se ali aquela parte da pele, não é? Aquela estrutura, houve uma inflamação e rebentou-se. Depois o que é que acontece? Vai cicatrizar. No processo de cicatrização, a pele está muito mais sensível à radiação. Então, quando estamos expostos ao sol, não há protetor solar e estamos no processo de cicatrização, aquela zona vai ficar sempre com a marca. É muito Porque é uma zona mais ativa, Sim. que tem ali muitas células a trabalhar. Pois é muito difícil essa marca desaparecer. Sim. Depois realmente tem que ser com despigmentantes, com esfoliantes, fazer ali um processo, usar sempre o protetor solar para não intensificar mais, mas sim, é um processo que demora alguns meses para se conseguirem ter Se nós resultados. fizermos a limpeza de pele e o produto desaparecer por ela e não for rebentada, não fica aquela mancha que fica com eles. Pois, claro. Claro. Sim. Agora, quando fica aquela inflamação, ainda por cima, normalmente vamos lá mexer com os dedos. Hoje ainda estamos a inflamar aquilo mais. Aquilo fica ali imenso tempo a tentar cicatrizar. Demora muito mais que se tivesse sido feito, se calhar, de maneira correta. E depois, com a exposição, não é preciso ir para a praia, lá está a exposição diária. Vai logo intensificar naquela zona, que é uma zona mais sensível, não é? Que está ali uma ferida. Vai ser uma zona que vai sempre ficar mais escura, porque há maior produção solar e logo maior produção do pigmento, da melanina. Ok, então aqui falando um bocadinho do processo de pigmentação. Então temos os melanócitos que estão na epiderme, lembram-se, na camada mais externa, estão aqui logo na epiderme, mas na zona mais interna da epiderme, os melanócitos. Quando existe, por exemplo, então, a exposição à radiação solar, o melanócito é estimulado, começa a produzir melanina e depois o que é que vai acontecer? Vai libertar essa melanina que está aqui, são estes pontinhos, que são transportadas por uns melanossomas. Desculpa, ali aqui sem querer. São transportados como se fosse o transporte da melanina, são os melanossomas. E então vai passando a melanina até chegar a todos os queratinócitos, está bem? A todas as camadas. Então, o processo de pigmentação tem 4 fases. Primeiro, então, existe a estimulação do melanócito. Para isso, basta estarmos em contacto com o sol, exposição solar. Depois ocorre, então, a síntese da melanina. A seguir, a melanização, o transporte da melanina para todas as camadas, para os queratinócitos. E depois, quando a melanina chega mesmo então à superfície, o que é que acontece? Existe a oxidação da melanina. Por isso é que fica mais escuro, ela oxida. Okay? Em termos de tratamentos que existem para então atuar ao nível da mancha, esses tratamentos podem atuar em várias fases. Por exemplo, se falarmos aqui na estimulação, o que é que pode evitar a estimulação do melanócito? Fotoproteção, ou seja, os protetores solares, e antioxidantes. Na fase da síntese, aqui já não é um cosmético, também é um fármaco, que é a hidroquinona. E depois, maioritariamente, todos os cosméticos vão atuar ao nível da pigmentação, ou seja, aqui na fase da oxidação, atenuar já então a coloração, essa pigmentação já existente. Para isso, normalmente, quais é que são os ativos que são utilizados? São os alfa-hidroxiácidos, que é o AHA, e os beta-hidroxiácidos, BHA, e o ácido retinoico. Ou seja, estes compostos, os alfa-hidroxiácidos, fazem uma esfoliação química. Ou seja, quando em contacto com a pele, pelo tempo de duração que estão em contacto com a pele, vão conseguir então atenuar a coloração da melanina, o pigmento, está bem? Essa oxidação. A mesma coisa acontece com os antioxidantes, como por exemplo a vitamina C e E. É claro que isto não é uma aplicação e desaparece, não é? É sempre algo que se tem que usar com frequência e durante algum tempo para conseguirmos ter resultados. Ok? Até aqui. Uma questão? Não? Então, agora vamos então falar sobre a rotina de beleza. Ou seja, o que é que temos de fazer todos os dias, de manhã e à noite, para realmente estarmos a fazer o processo correto. Então, de dia temos que ter o cuidado de limpar, tonificar, hidratar e proteger. À noite vamos limpar, tonificar e depois vamos nutrir, que é a noite que existe a regeneração, maior regeneração solar. Portanto, vamos dar maior nutrição à pele. Então,
vamos começar aqui pelo processo de limpeza. Porquê que o processo de limpeza é tão importante? O que é que acontece durante o processo de limpeza? Os poros ficam destruídos. Exatamente. Vamos retirar as impurezas que existem ali nos poros, exatamente, desobstruir todos os poros, sim. Mais. É só isso. Se houver maquiagem, vamos retirar a maquiagem, sim. E mais, o que é que nós conseguimos durante a limpeza também fazer? Tiramos as impurezas. As impurezas na limpeza só diária, à superfície tira logo limpa logo a pele, não é? Exato, vai tirar as impurezas do dia a dia, não é? Sim. Vai preparar a pele para depois para a nova fase que vamos ter, para tonificar. Exatamente, depois vamos tonificar, exatamente. Portanto, vai remover ali todas as impurezas, também as células mortas que existam, porque a limpeza já retiramos algumas células mortas, não tantas se fizermos uma esfoliação, mas já vamos retirar, não é? Para depois então a pele estar apta a receber um outro tratamento. Portanto, remove impurezas, poluentes do meio ambiente, maquiagem, se houver, e para além disso também resíduos da flora cutânea, lá está, as impurezas, muitas vezes também o sebo, o suor, portanto, são realmente resíduos do metabolismo. Vai ajudar no nível da renovação da camada celular, vai eliminar células mortas e vai ajudar a eliminar odores desagradáveis que estão, obviamente, associados a todas essas impurezas que nós referimos. Então, para a limpeza e da gama então, da BioVip, temos vários produtos. Temos o nosso gel de limpeza, temos o leite de limpeza e temos a água micelar. Era a água micelar que me faltava. Água micelar, leite de limpeza e gel de limpeza. Depois então temos os tónicos, esfoliante, máscara. Então, para nós escolhermos o tipo de produto a utilizar na limpeza, o que é que temos de ter em conta? Temos de ter em conta o tipo de pele, temos de ter em conta o estado da pele e também o gosto pessoal. Okay? Também é importante. Se calhar, muitas de vós, umas preferem lavar o rosto com água, outras se calhar até preferem usar a compressa, usar o disco de algodão e não passar o rosto por água, certo? Portanto, isso também é importante ter em conta. Se gosta mais de lavar com água, se não gosta, está bem? Para podermos depois escolher, mediante isso, o produto indicado, tendo em conta o tipo de pele e o estado da pele, ok? Então, vamos começar por falar da água micelar. Então, a água micelar é uma limpeza sem enxaguamento, portanto não é necessário utilizar água. Usamos o disco de algodão e passamos por todo o rosto. É adaptado para todos os tipos de pele, portanto pode-se utilizar uma pele oleosa, mista, seca, portanto é adaptada a todas. Remove muito bem a maquiagem devido à presença de micelas, com umas moléculas que têm a capacidade de captar todas essas impurezas, está bem? E para além disso, é uma água micelar que vai ajudar a reter, a captar a água. Porque tem um ativo que é o Aquacil, que está presente neste produto e que faz um bocadinho o papel do ácido hialurónico. Lembram-se? O ácido hialurónico permite reter a água na pele. Este ativo presente na água micelar faz isso. Portanto, não vai secar a pele, não vai deixar a pele repuxada, vai também ajudar a dar já aqui alguma hidratação à pele. Está bem? É importante, desde a limpeza, fazermos isso. Depois, o leite de limpeza também é uma limpeza sem enxaguamento e aqui neste caso é mais adequado para a pele normal a seca. Porquê? O leite é mais nutritivo, é mais rico, tem uma ação mais rica em lípidos. Uma pele oleosa não gosta de leite. Vai deixar a pele o quê? Ainda mais oleosa. E uma pele oleosa gosta que, após a limpeza, sinta a pele seca, não é? Porque normalmente é a única altura que ela realmente está mais seca. É mesmo após ali a limpeza. Portanto, o leite é mais indicado então para peles normais a secas devido então à sua capacidade nutritiva. Pele seca adora porque vai ficar logo aquele toque mais avultado, mais macio, portanto, uma excelente opção. Para além disso, ainda tem vários compostos, tem o extrato de arnica e água de rosas, que tem uma ação antimicrobiana, portanto vai ajudar ao controle dos micro-organismos, bactérias que possam desenvolver-se, anti-inflamatória, anti-vermelhidão, ou seja, também é uma excelente opção para a pele sensível, com rosácea, cor rosa, está bem? Essa pele sensível dá-se muito bem com o leite de limpeza,
porque devido à presença deste extrato de arnica e água de rosas tem aquele efeito anti-irritação, anti-vermelhidão e a pele realmente fica mais calma, está bem? Não tão irritada. Já experimentou o leite de limpeza? Não? Depois temos o gel de limpeza. O gel de limpeza então é uma limpeza com enxaguamento, temos que utilizar então a água. E este aqui então é mais adequado para a pele mista, a pele oleosa. Okay? Portanto, uma pele seca já não faz sentido, e mesmo uma pele sensível, não faz sentido usar o gel, porque realmente ele tem uma função mais astringente, vai secar mais a pele. Ele vai controlar a oleosidade. Portanto, é específico para a pele que produz excesso de sebo. Tem a presença, neste caso, este gel de limpeza, tem na sua composição cobre e zinco. E a função do cobre e zinco é mesmo essa, controlar a produção de sebo e a proliferação e desenvolvimento de micro-organismos. Está bem? Nós sabemos pele mista, pele oleosa, desenvolvimento daqueles comedões devido realmente ao desenvolvimento dos micro-organismos. Está bem? Portanto, ótima opção para a pele mista a oleosa. Para além disso, ainda tem aqui a lavanda e a papaya, ou seja, ação anti-inflamatória, antisséptica e esfoliante. Portanto, a papaya é muito importante porque a papaya faz aqui a esfoliação química, como vos disse há pouco, dos alfa-hidroxiácidos, é um componente da papaya, e ainda faz uma esfoliação enzimática. Tem enzimas que também vão ajudar aqui na renovação solar e que é muito importante para este tipo de pele em que realmente há aqui uma produção aumentada de sebo. Okay? Então, depois, já falámos no nada micelar, gel de limpeza, leite de limpeza, e agora vamos falar aqui do creme esfoliante e da máscara. O creme esfoliante não é para utilizarmos todos os dias, ok? É para utilizarmos 1 a 2 vezes por semana, depende do tipo de pele. No entanto, é muito importante fazermos isto todas as semanas, porque realmente o creme esfoliante vai ajudar na renovação solar. Durante a limpeza, nós já conseguimos remover algumas células mortas, mas obviamente com o esfoliante essa remoção vai ser muito mais eficaz, está bem? E depois temos que adaptar consoante o tipo de pele. Se temos uma pele oleosa, se calhar vamos fazer então 2 vezes por semana, porque vai ajudar a controlar o aumento da produção de sebo. Se temos uma pele mais seca, 1 vez por semana, está bem? Portanto, vamos adaptar então consoante o tipo de pele. Lá está, ele permite regular a secreção sebácea, a produção de sebo, faz uma esfoliação mecânica porque tem partículas da casca de coco. Portanto, mecânica é uma esfoliação física, existem mesmo as partículas, estão presentes no produto e que vão fazer aquela fricção e vai ajudar então a remover as células mortas. Portanto, esfoliação mecânica. Para além disso, devido à presença da papaya, faz a esfoliação química e enzimática. Portanto, é excelente porque engloba os 3 tipos de esfoliação que possam existir: mecânica, química e enzimática. Ok? Para além disso, tem ainda ação regenerativa, devido à presença das algas e do óleo de abacate e da vitamina C. Portanto, remove as células mortas e vai ajudar ao processo de regeneração. Depois temos a máscara anti-ox. Portanto, a máscara é adequada para fazermos 2 a 3 vezes por semana. Também depende das necessidades da pele. Se temos uma pele desidratada, fatigada, esta máscara é excelente e então aí, se calhar, vamos fazer 3 vezes por semana. Realmente os resultados são visíveis, está bem? Porque uma pele desidratada é uma pele que não consegue reter água e esta máscara, devido ao ativo Aquacil, que é um ingrediente que também estava na água micelar, esse ativo vai ajudar a reter a água. Portanto, pele desidratada, vamos fazer esta máscara 3 vezes por semana. Ou uma pele que passa, tem brilho, ótima opção também. Para além disso, dá para todos os tipos de pele, está bem? Mas se calhar este tipo de pele ou com este estado vamos fazer mais vezes. Em vez de 2, fazemos 3 vezes. Ok? Extrato de íris. É uma flor. É uma flor. Então, depois da limpeza, vamos tonificar. Então, o passo de tonificar, o que é que vai fazer à pele? O que é que vocês acham? Depois de tonificar. Não, o processo de tonificar. Por que é que vamos usar um tónico? Por que é que vamos tonificar a pele? O que é que ele faz, o tónico? Ajuda a fechar os poros. Ok. Além de tirar os resíduos da anterior da Exatamente. limpeza. Exatamente, é isso mesmo.
Portanto, nós fizemos a limpeza com o gel, com o leite, com a água, não interessa. No entanto, é necessário sempre passar o tónico a seguir. Porquê? Apesar de termos feito a limpeza, existe sempre resíduos que possam ter ficado. Impurezas ou então do próprio gel que utilizámos ou do leite de limpeza. Portanto, o ideal é passarmos sempre a seguir o tónico. Ele vai ajudar a fechar os poros, é verdade, para receber depois o outro produto hidratante a seguir. E para além disso, o que é que ele também vai fazer? Ele vai equilibrar o pH da pele. Normalmente, os produtos de limpeza têm tendência a ter um pH um bocadinho mais próximo do neutro e o nosso pH é ácido. Ele vai ajudar a equilibrar, está bem? Mesmo quando fazemos a limpeza com o gel, limpeza usamos água. A água é rica em calcário, portanto é muito importante usar sempre a seguir o tónico, está bem? Limpeza, depois então disco de algodão e passamos o tónico em todo o rosto. Portanto vai eliminar os detritos e impurezas que ainda possam ficar do cuidado anterior, equilibra o pH e vai ajudar a uniformizar a textura da pele. Portanto, vai ajudar ao nível da obstrução dos poros e a pele vai ficar muito mais lisinha, com um aspecto muito mais liso, está bem? Então, para tónicos, opções que nós temos a nossa loção tónica, que é indicado para todos os tipos de pele, mas sobretudo a normal, a seca, ok? Tem também esta loção uma ação calmante e anti-vermelhidão, devido à presença da aloe vera e camomila. Lá está a camomila muito relacionada com a parte de acalmar a pele. Então, este tónico também é uma excelente opção para uma pele sensível, com rosácea, devido então à presença da aloe vera e da camomila. Está bem? Para além disso, tem extrato de sementes de algodão que vão dar suavidade à pele, dar um toque mais avultado. Nós tocamos e sentimos aquele toque mais avultado da pele. Ok? Para além da loção tónica, depois temos o nosso tónico purificante. O nosso tónico purificante, neste caso, já é, como o nome indica, purificante, vai ter uma ação matificante no controle da oleosidade. Então, é um tónico indicado para peles mistas, oleosas, com tendência a imperfeições, ao desenvolvimento da acne. Okay? Então, tem uma ação adstringente, portanto, vai reduzir os poros, vai retirar ainda algumas impurezas que possam ficar dos poros e vai reduzi-los para que não haja aquela proliferação de sebo, está bem? Isso é provocado devido à presença de lavanda e devido à presença de cobre e zinco, para além de que também ajudam então nessa produção de sebo, vai ajudar então no controle da proliferação de micro-organismos que ocorre normalmente numa pele oleosa mista, muito fácil haver o aparecimento daquelas pápulas, pústulas, que é devido a essa proliferação. Este tónico ajuda a controlar essa proliferação de micro-organismos. Para além disso, papaya novamente, esfoliação, faz aquela esfoliação e ajuda a afinar o grão da pele. Está bem? Ok, depois a seguir vamos hidratar. O que é que vamos fazer nesta fase? Ao colocar o hidratante, estamos a fazer o quê? Estamos a fechar os poros. Será que é fechar os poros? O que é que nós estamos a dar à pele nesta fase? Nutrir a pele. Estamos a nutrir, sim. Depois depende do creme, não é? Eles têm várias características, não é? Exato, existem deles mais específicos para nutrir, vão dar mais lípidos à pele e mais, não só nutrir os hidratantes. Proteger das agressões. Ok, vão proteger das agressões, é verdade. E para além disso, para além de dar lípidos, também vão dar o quê? Outra coisa muito importante à pele. Vão ajudar a reter a água, exatamente. Portanto, eles também são responsáveis e são muito importantes para ajudar a pele a reter a água, ok? Então, os hidratantes vão realmente ajudar a manter a elasticidade, a flexibilidade da pele, vão formar um filtro protetor, portanto, realmente vai ser algo que nós colocamos e que nos vai proteger e, para além disso, vai ajudar então a equilibrar o nosso filme hidrolipídico, ou seja, vai ajudar a aumentar a quantidade de água na pele, a reter a quantidade de água na pele e evitar que ela evapore por conta da facilidade. Para além disso, vai também permitir, vai dar mais lípidos à pele para que a pele realmente esteja equilibrada e que tenha aquela lubrificação necessária, está bem? Para que realmente a pele esteja saudável e equilibrada. Então, em termos de hidratantes, nós temos 3. Temos o hidratante ligeiro, temos aqui que é o alto azul, temos o hidratante rico que temos aqui no boião
Temos aqui, a ver onde é que está o patinho, não aparece. Temos aqui no boião. E depois temos o fluido matificante, aqui o verde. Então, os hidratantes podem ser compostos por vários ingredientes que têm 3 denominações. Ingredientes que são os umutantes, oclusivos e emolientes. Portanto, há cremes que têm os 3 ingredientes, há cremes que só têm 1 ou 2. Então, o que é isto? Que ingredientes são estes? Qual é que é a sua função? Os umutantes são ingredientes que ajudam a reter a água na pele. Okay? Como diz o nome, vem da letra de umidade, ajuda a reter a água na pele. Um muito importante, que é muito utilizado nos cremes, o ácido hialurónico, que tem essa característica. Depois temos os ingredientes que são oclusivos. Significa que eles impedem a perda de água, formam uma barreira, está bem? Para que a pele não perca tanta água. Oclusivo. E depois temos os emolientes. Os emolientes o que é que fazem? Vão dar lípidos à pele. Vão ajudar aqui em termos da nutrição. Vão dar os lípidos que são necessários para aquela pele. Então temos alguns que têm os 3 componentes, têm 2, 1, depende depois da função do creme. Então vamos começar pelo hidratante ligeiro. O hidratante ligeiro, aqui o ligeiro significa que a textura é fluida, portanto não tem nada a ver com a hidratação. Ele hidrata eficazmente a pele, só que é indicado para uma pele mais mista, normal a mista, ou seja, tem que ser uma textura mais fluida para não criar oleosidade na nossa pele, está bem? Daí a designação de hidratante ligeiro. Devemos aplicar o hidratante ligeiro, então, depois da limpeza, depois de usar o tónico, aplicamos em todo o rosto e não esquecer também do pescoço e do decote, está bem? Muitas vezes colocamos só o creme do rosto, mas não esquecer também do pescoço e decote, que também é muito importante, está bem? Normalmente também é uma zona um bocadinho mais posta, principalmente o pescoço, e normalmente fica assim um bocadinho mais esquecido, no geral. Portanto, ter esse cuidado. Desculpa. Diga. Esse hidratante ligeiro está direcionado só para mais jovens ou em qualquer idade? Pode-se usar em qualquer idade, porque a hidratação é essencial em qualquer idade. Portanto, nós até vamos usar um hidratante ligeiro, podemos usar numa pessoa realmente mais velha, não há problema nenhum. Se queremos ter ação então anti-idade, podemos juntar com um sérum com essa ação anti-idade. E temos tudo, ok? Se for uma pele mais envelhecida, mas que seja mista, gosto ainda de uma textura fluida. Portanto, podemos sem dúvida usar o hidratante ligeiro. Temos de perceber se é o mais adequado para aquela pele, ok? Então, é indicado para peles normais a mistas e também para peles desidratadas. Devido, ainda se lembram aqui ao ativo o Aquacil, é o ativo que ajuda a reter água. Portanto, ótima opção para pele desidratada. Ok? Porque vai então diminuir a perda de água e vai ajudar então ali a captar, a absorver a água. E a pele fica então mais suave, hidratada e vai-se notar realmente melhorias. Depois temos o hidratante rico. Como o nome indica, rico, a sua textura já é um bocadinho mais espessa. Já vai dar aqui mais nutrição, mais lípidos. Então, neste caso, ele também está indicado para pele desidratada, porque neste caso não tem o Aquacil, mas tem o ácido hialurónico, tem uma função muito semelhante, está bem? Reter a água, mas depois também é indicado para pele seca a muito seca. Porquê? Tem aqui vários componentes, que é a manteiga de karité e o óleo de jojoba, que vão dar estas propriedades nutritivas, vão dar uma maior nutrição à pele, que é o que a pele seca necessita, ok? Esta manteiga de karité é um ingrediente que é oclusivo, ou seja, evita a perda de água. O óleo de jojoba é um ingrediente emoliente. Normalmente os óleos são sempre ingredientes emolientes, ou seja, dão lípidos à pele, ok? Portanto, vamos equilibrar. É uma pele seca. O que é que acontece? Tem falta de lípidos, tem falta de água, muitas vezes também, se for desidratada ainda, não é? Então, este creme permite fazer então esse equilíbrio entre lípidos e água. Vai dar então uma pele seca a muito seca. E depois temos o fluido matificante. Ou seja, o fluido matificante, ele hidrata a pele. Só que é indicado para pele mista, oleosa, com tendência a imperfeições, acne. O matificante significa que vai controlar a produção de sebo. Lá está, pele oleosa, mista, com imperfeições. Está bem? Portanto,
Ele vai hidratar a pele, mas não vai controlar a produção do óleo. Para isso, o que é que ele tem? Tem uma ação hidratante, o Aquacil, novamente, porque a pele, mesmo sendo oleosa, precisa de água, ok? E depois tem o cobre e o zinco, que vão ajudar então a controlar a produção de sebo e a proliferação microbiana. E ainda tem a papaya e outros componentes que têm ação anti-inflamatória. Portanto, tem aqui várias características que são importantes numa pele mista e oleosa. Bem, para que realmente, durante o dia, a pele continue confortável, que não exista aquele brilho excessivo que, obviamente, ninguém gosta. E, para além disso, se controlarmos essa oleosidade, melhor ainda, porque não vão aparecer aquelas borbulhas, os comedões, os pontos negros, não é? Muito mais fácil, então, que a pele fique limpinha sem essas imperfeições. Está bem? Se usarmos o creme correto. Então, depois da gama de hidratação, passamos para a gama anti-idade. Então, esta gama, o que é que ela vai fazer? Ela vai atuar ao nível das rugas, ao nível da firmeza, ao nível da densidade da pele, vai nutrir a pele. Então, ao nível das rugas, já falámos há pouco, vai haver uma diminuição do colagênio. Ao nível da flacidez, que está relacionada com o volume, ou seja, se existe com a idade, existe uma diminuição de colagênio e elastina e a pele fica, perde volume, torna-se mais flácida. Então os contornos do rosto começam a cair um bocadinho, não é? Que afetam muitas vezes a nossa expressão. Parece-nos uma expressão um bocadinho mais triste porque começa os contornos a cair, não é? Então ele vai atuar tanto em termos de volume como em termos também da densidade, ou seja, a pele com a idade tende a ficar mais fina. Portanto, o número de células é mais reduzido, a renovação das células é mais lento. Se a renovação das células é mais lenta, a nossa camada da pele acaba por ser mais fina, é uma pele mais frágil, ok? Portanto, esta gama anti-aging vai atuar em todas essas características e também vai prevenir, portanto, vai atuar os sinais que já existam de envelhecimento e evitar que outros apareçam, ou evitar que apareçam tão rápido. O processo seja mais lento, ok? Então, desta gama anti-aging, temos o creme dia revitalizante. O creme de dia, então, lá está, é indicado para pele normal a seca com presença de rídulas, rugas ou perda de firmeza. As rídulas, não sei se já ouviram esta denominação, são as primeiras rugas que normalmente aparecem no contorno ocular. As primeiras rugas nós denominamos de rídulas. Mas quando ficam um bocadinho mais profundas, então denomina-se de rugas, ok? Portanto, ele começa, pode ser aplicado desde uma idade. Exatamente, isso é outra designação, exatamente, dessa zona. Também está correto aqui aos pés da linha. Exatamente. Então, este creme tem uma ação antioxidante e anti-rugas, portanto, ele vai atuar tanto ao nível do suporte da pele, ao nível da produção de colagênio, de elastina. Ele vai ajudar a aumentar a produção de esses compostos, essas fibras, está bem? Para além disso, tem uma ação anti-inflamatória e anti-irritação. Tem um componente que é o bisabolol, que vai ajudar a controlar essa irritação. Portanto, este creme, uma pele sensível, normalmente dá-se bem, também devido a este componente, que vai realmente controlar essa irritação. E depois, para além disso, este creme tem os nácaros iluminadores, ou seja, tem um brilhozinho. Não sei se muitas de vós já experimentaram ou não este creme. Sim? Deixa um brilhozinho na pele, não é? Pronto, exatamente. Normalmente a nossa pele com o envelhecimento tende a ficar mais pálida, não tem tanto brilho, então estes nácaros realmente vão dar ali um brilhozinho à pele, ok? Normalmente uma pele oleosa não gosta disto, não é? Porque já tem brilho suficiente, não é? Então lá está, por isso é que às vezes temos que realmente conjugar, porque até pode ser uma pele mais envelhecida, mas ainda ser oleosa. Então, se calhar não vai gostar muito destes nácaros iluminadores, não é? Se calhar até temos de dar outro creme ali da gama do hidratante, mas conseguimos sempre buscar a ação anti-idade depois ao nosso sérum, que nós já vamos falar, está bem? Então, este é o creme de dia, depois temos o nosso creme de noite regenerador. Como o nome indica, então ele vai ajudar a regenerar a pele à noite. Para isso, então, ele vai nutrir ainda mais a pele e é então indicado para peles muito secas, muito secas, com sinais de fadiga, rugas, falta de firmeza.
Portanto, tem aqui vários componentes que também vão ajudar a nível da luminosidade da pele e quando temos uma pele fatigada, este também é uma boa opção. Ou seja, então, tem componentes com ação antioxidante, anti-rugas, semelhante ao outro. Tem também aqui uma ação nutritiva devido ao óleo de aragão. O óleo de aragão, lá está, como eu referi há pouco, os óleos têm aquela característica dos ingredientes emolientes, é um ingrediente emoliente, dá lípidos à pele, nutrição, ok? Que é necessária essencialmente à noite. E depois, para além disso, tem um composto muito importante, que é o mediatone. Este composto vai atuar ao nível das manchas da pele. Ou seja, se calhar muitas de vós não sabiam que tínhamos aqui um produto que também ajuda a minimizar as manchas. Ou sabiam? Não. Então, este creme de noite regenerador tem ação nas manchas. Este composto vai ajudar a minimizar e a atenuar a mancha. Obviamente é importante utilizar de dia o protetor solar, mas à noite é uma excelente opção. Portanto, com a utilização frequente, nota-se a diminuição da intensidade das manchas. Ok? Portanto, apesar de ele ali não dizer que tem esta ação anti-mancha, já sabem que tem ali um composto que faz esse papel. Portanto, situações em que existe mancha, excelente opção para usar à noite. Ok? Então, agora vamos falar do sérum. Qual é que é a diferença do sérum para o creme? O que é que vocês acham? Sim, exatamente. E depois é que se mete o creme. Sim. E porquê? Porque tem uma aplicação mais profunda. Exatamente. Normalmente o sérum tem os mesmos princípios ativos do creme, mas em concentrações muito mais elevadas. Ou seja, o creme não substitui o sérum. E muitas, se calhar, utilizam só o creme, mas é muito importante usarmos o sérum. Se já experimentaram qualquer sérum, eles são normalmente muito mais fluidos que o creme. Ou seja, eles têm a capacidade de realmente entrar, a pele tem a capacidade de absorver mais esses ativos presentes no sérum e a sua ação anti-idade, firmeza, rugas, não interessa a ação que tiver, é muito mais eficaz do que o próprio creme. O creme acaba por formar um filme protetor e tem também aqueles componentes anti-idade que vai potenciar também. Mas o sérum tem uma ação muito mais eficaz do que o próprio creme em relação às características aqui anti-idade, está bem? Portanto, os ativos estão concentrados muito mais no sérum. Portanto, não abdiquem do sérum. É claro que não basta colocar o sérum, principalmente durante o dia. Uma pele à noite, se calhar basta colocar o sérum. Fazer a limpeza, o tónico, coloca o sérum e vai dormir, impecável, uma pele oleosa. Mas durante o dia, mesmo usando o sérum, não esquecer, depois a seguir usar o creme, porque faz aquele filme protetor na pele do rosto, está bem? Mas muito importante a utilização do sérum. Ele pode ser utilizado em todo o tipo de pele, lá está, ele é muito fluido. Se experimentarem o sérum vão ver que facilmente ele absorve, ok? E neste caso, então, é indicado para pele com rugas, falta de firmeza, ok? Para além disso, ainda tem uma ação ultra hidratante e nutritiva. Tem o ácido hialurónico, lá está, vai ajudar a reter a água na pele e ainda tem o óleo de amêndoas doces que vai dar aqui alguma nutrição, mas sem criar oleosidade à pele, está bem? Por isso é que dá para todos os tipos de pele. Ok, e depois do sérum falta depois um contorno de olhos. Então, o contorno de olhos é uma zona realmente muito sensível. Nós pestanejamos muitas vezes ao dia, não temos noção das vezes que pestanejamos. É uma pele, como eu falei no início, muito fina, muito flexível, mais frágil e que realmente é a primeira zona a aparecer aquelas primeiras vídulas, não é? Como tal, é muito importante nós usarmos um cuidado específico para os olhos. Existem cremes de dia que nós também podemos colocar no contorno ocular. Se não, usar um específico. Muitas vezes até podemos, quando temos 20, 30 anos, situações de pessoas mais jovens, se calhar a ação anti-idade já é importante usar pelo menos no contorno ocular. Então já pode usar um contorno de olhos que tenha ação anti-idade e depois a seguir usar só um hidratante. Ok? Portanto, mas ter cuidado realmente com essa zona que é mais sensível, propícia ao desenvolvimento realmente das rugas.
Para além disso, para além do aparecimento das rugas, esta zona é muito suscetível ao aparecimento de papos, olheiras, ou porque não descansamos bem, e depois o que é que acontece? Perdemos com aquelas olheiras, portanto, é uma zona muito sensível. Existe um contorno de olhos que vai ajudar também a descongestionar essa zona e que não fique tão escuro ou que não apareça o desenvolvimento daqueles papos, ok? Então, duas situações podem ocorrer, ou o aparecimento de olheiras ou o aparecimento de papos. As olheiras, quando são provocadas por falta de descanso, normalmente ou com um creme que tem ação descongestionante ou realmente passando uma noite descansada, nós conseguimos eliminar essas olheiras. Agora, as que são relacionadas com a causa genética, aí já é um bocadinho mais difícil nós conseguirmos eliminar por completo. Conseguimos atenuar, mas eliminar já é mais difícil. Os papos estão relacionados então com o excesso de tecido adiposo e a retenção de líquidos. Muitas vezes também pode estar associado a uma alimentação rica em sal. Os descongestionantes também vão ajudar a atenuar os papos. Ok? Então, o nosso contorno de olhos é como o nome indica, contorno de olho anti-fadiga, significa que já tem aqui algum princípio ativo que vai ajudar a nível dos papos e das olheiras. Certo? Então, tem aqui alguns componentes, agentes refrescantes, que têm essa ação descongestionante e que é ótimo então para papos e olheiras. Para além disso, então tem a ação anti-rugas e tem efeito tensor, vai ajudar na firmeza desta zona e, neste caso, então, ótima opção para evitar o aparecimento ou o aumento das pílulas no contorno ocular. Para além disso, podemos usar no contorno ocular e podemos usar aqui no contorno dos lábios, portanto, na parte de cima, que também é uma zona que normalmente, devido ao movimento constante, estamos a falar, o que é que acontece? Normalmente aparece o código de barras, aqueles biquinhos, não é? Pronto. Também é uma zona mais sensível. Então, o contorno de olhos também pode ser aplicado nesta zona, está bem? Para realmente ajudar a que não fique tão intenso e a atenuar as rugas de expressão dessa zona mesmo, ok? Até aqui, alguma questão? Tudo bem? Ok. Então, para podermos escolher então, os produtos adequados para cada tipo de pele, o que é que nós temos de ter então em conta? Como é que nós vamos aconselhar com os produtos? O que é que nós temos que analisar? O que é que temos de ter em conta para fazer um melhor aconselhamento? Qual é o tipo de pele? Qual é o tipo de pele, exatamente. Portanto, perceber qual é o tipo de pele, mais. É só o tipo de pele e chega? A idade? A idade, mas a idade não é a idade do cartão de cidadão. A idade é nós percebermos as alterações, exatamente, a idade da pele. Quais as alterações que a pele tem. Se tem muita ruga, se tem falta de firmeza, de volume, está bem? Portanto, é importante analisar a pele para ver essas características. E mais, os estados, é importante verificar se tem uma pele sensível, se existe vermelhidão, se existe manchas, todas essas características. Exatamente. Exatamente. Portanto, todas essas características são importantes. E para além disso, também tentar perceber o gosto pessoal, está bem? Perceber que produtos é que já utiliza, portanto, para o que é que gosta mais, se gosta de lavar o rosto com água, sem água, para podermos ir ao encontro, então, dos gostos da pessoa. Porque, obviamente, quando fazemos o processo de limpeza, aplicamos o creme, nós gostamos de usar algo que nos faça sentir bem, que a gente gosta de utilizar. Portanto, isso também é importante, ok? Então, para fazermos um bom aconselhamento, precisamos então de identificar o tipo de pele. Portanto, se temos a capacidade então de limpar a pele e de conseguir obter e verificar qual é o tipo de pele, melhor. Se não, existe uma ficha de identificação que, através de questões simples, nós conseguimos perceber qual é que será o tipo de pele daquela pessoa, ok? E depois fazer uma ficha também de acompanhamento, que é uma ficha de anamnese, ou seja, que permite saber um bocadinho do histórico daquela pessoa. Ou seja, se existe casos de acne na família, por exemplo, se fuma, se consome bebidas alcoólicas, quais é que são os cuidados que costuma ter diariamente com a pele. Portanto, são algumas questões que também podem ser importantes para nós ajudarmos no tipo de aconselhamento que vamos fazer. Ok? E depois é a tal situação, fazer algumas perguntas que nos vão ajudar a fazer um melhor aconselhamento. Quanto tempo é que dispensa de manhã e à noite? Para percebermos se temos que dar cuidado de limpeza mais rápido ou pode demorar um bocadinho mais de tempo também.
Portanto, podemos adaptar. Qual é que é os produtos que normalmente utiliza? Okay? Ver se a pessoa já está habituada a utilizar o tónico, se não está, então explicar qual é que é a importância de, após a limpeza, utilizar um tónico. E lá está aquela situação, se gosta mais de lavar o rosto com água, sem água, portanto, várias perguntas que podemos fazer que nos vão ajudar a fazer um melhor aconselhamento, uma melhor escolha, está bem? Nós agora vamos fazer uma pequena atividade, está bem? Mas se calhar fazíamos uma pausa de 10 minutinhos, pode ser? Esticar um bocadinho. Sim? Querem fazer? 10 minutinhos para esticar um bocadinho as pernas, ir à casa bem e depois voltamos e começamos então um bocado de atividade prática. Ok? Pode ser? Então vá. Ou seja, através das respostas, se a resposta for maioritariamente A, depois corresponde a uma pele seca. Se for B, pele oleosa. Portanto, é fácil, é um auxílio para determinar o tipo de pele. Ok? Depois, a outra ficha é uma folha de anamnese, que é para saber o histórico daquela pessoa. Porque eu vos estava a dizer algumas características que possam ser importantes para fazermos depois um melhor aconselhamento. Está bem? Não é para vocês preencherem, para realmente perceberem o que é importante avaliar e quais são as perguntas que são importantes nós fazermos à pessoa. Então, aqui o que era suposto era nós trabalharmos a pares e cada uma fazia a avaliação da pessoa que estava ao lado. E assim sucessivamente. Para quê? Para fazer o aconselhamento dos produtos. Para ser um bocadinho mais rápido, para não atrasarmos então muito, está bem? O que é que nós vamos fazer? Sim. Sim, por isso é que eu estou a dizer. Está bem. Sim, então para ser mais rápido, para fazermos só uma atividadezinha, mas um bocadinho mais rápido, preciso de 2 voluntárias para virem aqui, uma para analisar a pele e outra para fazer, uma que é a modelo, por assim dizer, e a outra para analisar e fazer o aconselhamento. E fazemos todos juntos, obviamente. Então, quem é que são os voluntários? 2 voluntárias. Vá lá, vamos. Ficar assim, por aí. Então pronto. Ela avalia. Ok, ótimo. Portanto, é cliente, é isso? É isso? Não. Eu sou a cliente. Mas posso ter que pôr lá embaixo aqui? É sua? É, mas pôr lá embaixo aqui não. Catarina, quer deixar ali no microfone? Até guarda ali, sim. Ela não quer. Não quer, quem não quer? É de mim. Não quer fazer a Não quer avaliar. Mas pelas características, sim. Pelas características da pele, o que é que aconselharia? Mas eu vou ajudar. Vamos. E vem para o sul. Venha, que eu ajudo. Sim, nós ajudamos todas. Vamos. Pode vir. Todas, vamos todas ajudar, certo? Sim. Então vamos. Então, temos aqui a nossa cliente, certo? Então, em termos de pele, o que é que vocês conseguem avaliar? Já existe aqui algum tipo de falta de firmeza ou não? Já existe um bocadinho, certo? Nota-se aqui no contorno. Ok. Rugas. Conseguimos ver? Exatamente. Aqui umas rugas, certo? E manchas, exatamente. Conseguimos observar as manchas. Tem cor rosa? Pronto. Pele sensível. Vermelhidão, ok? Aqui nas maçãs do rosto. Claro que o ideal era fazermos a limpeza para analisarmos a pele como deve ser, sem ter aqui nenhum tipo de maquiagem que possa disfarçar, está bem? Mas agora vamos fazer assim. Também não tem, maquiagem. Não tem, pronto. Ótimo. Mas não temos muita luz É aqui. verdade. Ajuda muita luz. Então. E mais, já descrevi. E mais, em termos de tipo de pele, o que é que acham? Parece oleosa? Não parece. É mista, sim, é verdade. Se repararmos aqui na testa, parece que há aqui um brilhozinho. Não notam aqui algum brilho na testa? Maçãs do rosto, não se nota oleosidade. Portanto, e de manhã, como é que nota a pele? Quando acorda? Quando acordo? Sim. Não Normal? nota assim grande... Não nota muita oleosidade, é isso? Não. Mas ao fim do dia? Também não noto muito, só Não. quando suo muito. Uhum. Em desporto, em fazer Sim. ginástica, ou, É que muito, nota? ou muito calor. Ok. É que noto as Esta diferenças. zona, se calhar, um bocadinho mais oleosa, principalmente Exato, se calhar sim. na testa. Ok. Sim. Então, se calhar temos ali uma pele normal, mas com tendência ali a uma pele mista. Ok? Certo. E de lavar o rosto. Como é que gosta de lavar o rosto?
Com água ou sem água? Água. Com água. Ok. Então, o que é que poderíamos recomendar? Como é que eu chamo? É Adriana. Adriana, o que é que podemos recomendar aqui à dona Adriana? Para limpeza, primeiro, O gel. o gel, ok. Disse-nos aqui que gostava de fazer a limpeza com água e é uma pele mista. Então faz sentido ou não utilizar o gel? Faz sentido. Vamos pôr aqui a gama toda para vocês poderem ver. Ok, temos aqui a gama toda completa. Então, para a limpeza, iríamos usar então o gel de limpeza. E depois, iríamos usar o que a seguir? O tónico, exatamente. E qual é que seria o tónico? A loção tónica, o azul, ou o purificante? Ora, tónico, loção tónica. Não, o ideal seria o purificante para a pele oleosa. Este é mais para pele oleosa. Apesar de ser mista, mas é aqui normal a mista, não é muito oleosidade. Exatamente. Portanto, loção tónica, está bem? Este poderia ser demasiadamente adstringente para a pele, está bem? Portanto, mais este. E não, exatamente. E não se esqueçam que temos aqui a vermelhidão, pele sensível. Este não vai ajudar. Portanto, obviamente teria que ser a loção tónica, para usar então a seguir ao gel de limpeza. E depois, creme, o que é que iríamos utilizar? O hidratante, temos ali a gama. Então temos pele sensível, temos ali manchas. O que é que vamos usar? Hoje é isso que eu vou questionar. E o sérum? Eu iria fazer o sérum. O sérum, exatamente. O sérum é importante. Mas pelo sérum também tem que pôr o creme. Não, Depois é primeiro o sérum. Primeiro o sérum. Exatamente. Primeiro o sérum. Sérum. E depois do sérum, só o sérum de creme ou ainda tínhamos aí qualquer coisa? O contorno de olhos. Existe também aqui os papos. Conseguimos ver, não é? Os papos. Tenho aqui um papinho. que Tem um papinho. Não sei de onde é que sai. Pois aparece, não é? Mas não Então, sei. E no embaixo é assim. sim. Então este, recordam-se que o contorno de olhos é antifadiga, tem ação descongestionante. Portanto, faz sentido ou não? Sim. Usaríamos o contorno. Contorno de olhos, o sérum e depois o creme. O que é que iríamos utilizar? Era o segundo, era o coisa. Então qual é que seria? Para a minha idade já é o anti-age. O age da parte do anti-age. Então, isso é o creme do dia. Agora, Vitalizante. Papel sensível. ok, sim, ele é indicado para a pele sensível e gosta que a pele fique assim com um brilhozinho, porque ele tem aqueles nácares iluminadores. Sim? É? Pronto. Se não,